Fala aí galera, beleza? Meu nome é Rafael e eu tô aqui hoje para montar junto com vocês o meu planejamento de mercado para o dia 14 de maio de 2025, quarta-feira. Bom, vamos começar aqui galera, com Trabzonspor contra Galatasaray, beleza? Esse jogo aqui ocorre pela Copa da Turquia, né? É a grande final e a final ocorre em um campo neutro. E galera, o bom é que essas equipes acabaram de se enfrentar. Jogaram contra aí, ó, no dia 10 de maio, 3 dias atrás, né, do momento que eu tô gravando o vídeo. E como a final vai ser no dia 14, então elas jogaram 4 dias antes da final. O Galatasaray venceu por 2-0 aqui, como você pode ver. E vamos tentar dar uma analisada como é que foi esse jogo. Galera, foi 2-0 aí para o Galatasaray, como eu falei. O primeiro gol aconteceu aos 66 do segundo tempo e o segundo gol do Galatasaray aconteceu aos 84. Foi um jogo onde no primeiro tempo a gente vê um pouquinho aqui, né, de disputa. Um momento o Trabzonspor tentava impor seu ritmo, Galatasaray com alguns contra-ataques fortes, né, botava ali muita pressão no jogo. E aí ficou um jogo lá e cá, como você pode ver aqui no gráfico, no primeiro tempo. Dá até pra gente ver aqui as estatísticas rapidinho, olha só, no primeiro tempo... a posse de bola ficou com o Galatasaray, 61% de posse de bola no primeiro tempo contra 39% do Trabzonspor. Mesmo assim, o gol esperado foi muito mais do Trabzonspor, ele chegou a 1.11, ou seja, tinha uma expectativa de pelo menos um gol do Trabzonspor no primeiro tempo, enquanto o Galatasaray só ficou com 0.22 ali de expectativa de gols. O Trabzonspor teve 3 grandes chances aí para marcar, e acabou não conseguindo. Foram 8 finalizações contra 4. Por mais que o Galatasaray conseguia ficar mais com a bola, não era tão efetivo. E quando o Trabzonspor tinha a bola no pé, gerava muito mais perigo, né? O gráfico aqui, né, acaba não mostrando tanto isso, mas provavelmente nessas 3 chegadas aqui foram as grandes chances do Trabzonspor no primeiro tempo. Mas no segundo tempo a gente já pode ver aqui no gráfico que o Galatasaray já voltou diferente. Voltou imprimindo ali muito mais pressão, né, deixando poucas vezes o Trabzonspor contra-atacar. Vamos dar uma olhada nas estatísticas que vai ficar mais claro. Filtrando só aqui o segundo tempo, o Galatasaray perde um pouco mais na posse de bola, né, fica 56-44. Só que agora olha aqui, a expectativa de gol que antes era do Trabzonspor, né, no primeiro tempo, ó, chance de 1, cai para 0.14. Galatasaray realmente começou a pressionar bastante, a sua expectativa de gol era de 1.21. Não conseguiu nenhuma grande chance, mas galera, com 15 finalizações no segundo tempo, o Galatasaray conseguiu marcar 2 gols. Enquanto o Trabzonspor no segundo tempo conseguiu chegar ali, né, dar 5 chutes, mas... Pô, 15 chutes contra 5, a gente pode ver que o Galatasaray realmente tá condizente com o gráfico. Pressionou e dominou bastante o segundo tempo. Galera, eu espero aqui um jogo de final onde no começo seja bem estudado, até porque nenhuma das equipes quer sair cedo atrás do placar, é jogo único, vale o título da Copa. Galatasaray ainda briga pelo título da Liga, Trabzonspor não consegue mais, né, vencer a Liga. Então aqui pode ser uma grande oportunidade para o Trabzonspor conseguir levantar um troféu nessa temporada. Só que não vai ser um jogo fácil, isso porque o Galatasaray tem um elenco muito qualificado, galera. Montou um time realmente bem forte e a tendência é que o Galatasaray consiga, né, dominar mais o jogo, ficar mais com a posse de bola e o Trabzonspor vir mais no contra-ataque. Esse jogo de final eu gosto muito, galera, de um jogo desempatado. Vamos supor que uma das equipes abra o placar. A outra que está perdendo vai tentar buscar, né, um empate ou até mesmo uma virada. Isso porque é final. Então se você perder de 1-0, acabou. O título é da equipe que está vencendo. Automaticamente, conforme o tempo vai passando, o desespero vai aumentando e esse desespero pode tornar um jogo um pouco mais aberto. Claro que o melhor cenário aqui seria um Galatasaray abrindo 1-0. Trabzonspor na frente, é possível que ele tente recuar, segurar o jogo e tentar levar essa vitória aí de 1-0 para ser o campeão. Agora, com o Galatasaray na frente, isso vai botar o Trabzonspor numa situação de desespero, vai tentar buscar, né, um empate ali a todo custo e isso vai gerar contra-ataques para o Galatasaray. Esses contra-ataques automaticamente pode gerar gols para ampliar o resultado, ou o Trabzonspor tentando empatar ali pode também
conseguir. Então, a partir do momento que o Galatasaray sai na frente nesse jogo, eu gosto do cenário de gols, né? Buscar mais um gol limite ali, quem sabe, né? O 1,5 gols seria um cenário muito legal. Outra coisa também que eu acho bem interessante é buscar isso aqui, ó. Imagina que o primeiro tempo vem ali 0 a 0. Só que no primeiro tempo você já vê um Galatasaray igual tá nesse gráfico aqui, com posse de bola, atacando bastante, criando grandes chances e o melhor, impedindo que o Trabzonspor saia, impedindo que ele gere contra-ataque, fazendo ele se desfazer da bola lá na defesa. Então nesse cenário onde o Galatasaray simplesmente oprime, amassa ali o Trabzonspor, seria interessante buscar a vitória para o Galatasaray. Já começa com mod de 1,75, mas você buscar essa odd aqui maior do que 2 seria bem interessante. É o que eu vou tentar nessa partida aqui, nesses nossos dois cenários, né, que a gente acabou de criar. Próximo jogo que eu trago aqui para vocês é do PSV Eindhoven contra o Heracles. Jogo que vale aí, né, a 33ª rodada aí do campeonato holandês. Campeonato que tá chegando ao fim, galera. Falta essa rodada e mais uma. E a briga pelo título do campeonato tá cada vez mais acirrada. Isso porque o Ajax vem de 3 resultados ruins e o PSV tá fazendo o dever de casa. Já vem aí de 5 vitórias, como você pode ver aqui. Encostou e tá somente a 1 ponto do Ajax. PSV precisa continuar fazendo o seu trabalho, que é vencer e torcer cada vez mais para o tropeço do Ajax. Agora basta uma vitória e, sei lá, o Ajax empatar, que o PSV já passa e assume a liderança. Fora que o PSV veio de uma vitória bastante importante, né? Conseguiu ganhar o Feyenoord fora de casa, ganhou por 3 a 2. E o Feyenoord era um confronto direto aqui praticamente, né? Porque a discrepância de pontos é alta, mas era um adversário difícil. E mesmo assim o PSV conseguiu vencer para se manter vivo aqui nessa briga. E o Ajax fez o trabalho, né, de perder aí para o Nijmegen. Eu acho que é assim que se fala, né? Um time que está aqui, ó, na 13ª colocação e praticamente já não briga por mais nada. Bom, na verdade briga, né? Ainda consegue vir aqui, né, para essa Liga da Conferência, consegue brigar porque tá tudo embolado aqui. Mas dessa vez aqui vamos falar desse confronto. O PSV vai pegar o Heracles, que também tá na briga, né, pela essa playoff aqui da Liga da Conference League. Liga da Conference League nada a ver, né? Porque aqui tá Liga da Conferência e eu gosto de chamar de Conference League. Aí acabou ficando esse jeito feioso de falar, nessa redundância. Mas galera, aqui é um confronto bem complicado da gente fazer alguma coisa. Isso porque com certeza a odd ficará bem esmagada. Olha aqui, a vitória para o PSV tá 1,09. Se alguém quiser que buscar vitória no primeiro tempo, tá só 1,33. Ainda tá uma odd bem esmagada. Olha só o gol. Se a gente buscar aqui gol no primeiro tempo, ó, um gol no primeiro tempo tá 1,16. Então isso aqui é simplesmente um jogo bem complicado, jogo que vai rolar às 3 horas da tarde. Eu peguei aqui, ó, o último jogo do PSV dentro de casa, ele recebeu Fortuna e meteu simplesmente 4 a 1, sendo que desses 4 a 1, galera, 2 gols foram logo no primeiro tempo, uma pressão absurda aí, né, do PSV. Conseguiu, tomou um gol também depois que estava 3 a 0, né? Aí o Fortuna tentou sair mais, se expor, conseguiu fazer um, mas logo depois tomou o quarto. Trouxe o jogo aqui também, ó, contra o Almere City, que foi o penúltimo jogo que ele jogou dentro de casa. Também chuva de gols no primeiro tempo. Nesse jogo aqui nós tivemos 4 gols no primeiro tempo e praticamente só o PSV jogando bola. Galera, também trouxe aqui o jogo contra o próprio Heracles. Esse jogo aqui foi em fevereiro, né, de 2004, ano passado. Foi 2 a 0, sendo que um gol saiu também logo no primeiro tempo. Claro que nesse jogo aqui também tivemos a expulsão aí de um jogador do Heracles. Só que se você reparar, mesmo antes da expulsão, o PSV já começava a imprimir muito o seu ritmo, amassando aí a equipe do Heracles, né? Trouxe um outro jogo deles, esse aqui foi o último jogo entre as duas equipes, só que dessa vez foi na casa do Heracles. Mesmo assim, ó, 3 a 1 aí pro PSV, né? Jogo que aconteceu no dia 18 de agosto. Galera, teve gol no primeiro tempo, mas foi do Heracles. O Heracles que saiu na frente e aí já era, olha só. Pressão total do PSV e conseguiu buscar virada a partir do segundo tempo. Então nesse jogo aqui, galera,
para a gente conseguir fazer alguma coisa, seria um cenário do PSV tentando vir buscar a vitória, né? Que ele vai com certeza vir, já que está a 1 ponto do Ajax, como eu mostrei. Então, o PSV tentando buscar a vitória e o Heracles, sabe, lá atrás, recuado, tentando segurar a equipe holandesa aí do PSV. E aí o tempo vai passando, o gol não vai saindo, o jogo segue ali empatado, pressão do PSV. Claro que essa odd vai demorar muito a subir, mas se chegar lá aos 70 minutos, 75 minutos e o PSV não conseguiu ainda furar a defesa do Heracles, essa odd do PSV vai subir e podemos conseguir pegar uma cotação bem mais alta. É um cenário fácil de acontecer? Não é, porque como eu te mostrei aqui nos jogos do PSV dentro de casa, na grande maioria saiu gol logo ali no primeiro tempo. Então, uma coisa que você pode tentar buscar é se o PSV estiver amassando o Heracles, deixando eles lá atrás, eles só tentando se segurar, rifando a bola ali para salvar uma pressão, e aí você vê que não está conseguindo contra-atacar, realmente só está dando o PSV, dá para buscar a vitória do PSV no primeiro tempo. Não é algo que eu vou tentar buscar, vou ficar torcendo para o PSV não conseguir marcar no primeiro, para eu tentar buscar uma vitória lá no segundo tempo. Um outro cenário seria o Heracles saindo na frente. Heracles, se abriu o placar ali 1 a 0, a gente viu aqui nesse jogo, né, que ele conseguiu essa façanha, abriu o placar de 1 a 0 e a partir daí acabou dando somente o PSV. Nesse cenário aqui você pode tentar buscar até mesmo uma virada, porque talvez vai ter uma cotaçãozinha legal e conforme o tempo vai passando a odd vai subir mais ainda. Então o cenário aqui para mim seria esses dois. Um seria o PSV demorar muito para marcar, PSV, o Heracles só atrás, então o PSV amassando ali mas não consegue atacar. Quer dizer, não consegue fazer o gol, e aí sim eu pego a vitória do PSV lá no final do jogo. Um outro cenário seria o Heracles na frente, conseguir por algum motivo ali, algum contra-ataque, fazer um gol, e a partir daí se fechar e só dar PSV. Aí seria interessante buscar, tentar, né, buscar a virada do PSV. Esses dois cenários para mim parecem ser os mais plausíveis nesse jogo, mas muito provavelmente aqui pode ser um massacre no começo, e eu talvez não faça nada nesse jogo. Próximo jogo que eu trago aqui para vocês, galera, é do Dundee contra o Royce County. Esse jogo aí vale pelo grupo de rebaixamento aí da Liga Escocesa. É a 37ª rodada e faltam 2 jogos, ou seja, esse jogo aqui, né, do Dundee contra o Royce County, e tem mais um jogo ainda de cada um. E galera, esse jogo aqui é muito interessante porque é um confronto direto, né, para ver quem continua ali no rebaixamento e quem sai. O Dundee está com 37 pontos, enquanto o Royce County está com 35, ou seja, 2 pontos separam essas duas equipes. Então, se o Royce County conseguir vencer do Dundee nessa partida agora, ele consegue sair, se livrar do rebaixamento e vai para a última rodada aí fora do rebaixamento. Mas se o Dundee vencer, complica muito a vida do Royce County, né? Porque aqui ele não cai direto, ainda é um playoff. Mas se ele perder para o Dundee, além do Dundee conseguir para 40 pontos, se livrar do rebaixamento, o John Stones vencendo contra o Hertz, que ele pega o Hertz, John Stones vencendo, ainda joga o Dundee, galera, lá para a lanterna, porque olha o saldo de gol entre os dois, é muito próximo, só que o John Stones tem um saldo de gol ainda melhor, então mesmo que o John Stones vence e vai a 35, ele empata em número de pontos, mas passa por ter um saldo de gol melhor. E o Royce County ficaria na lanterna, que é um rebaixamento direto. Aqui ainda rola com um playoff, né, contra um time lá da 2ª divisão da Escócia. Então pro Royce County, cara, é vencer ou vencer. Um empate, beleza, não é tão ruim assim, porque ele não ficaria em último se o John Stone vencer. Só que, pô, ao mesmo tempo ainda é muito ruim, porque é um confronto direto com o Dundee. A vitória do Royce County pode tirar ele do rebaixamento, mesmo que seja um playoff. Então vai ser um jogo, cara, muito interessante. Pro Dundee, o empate é bom, porque o empate joga ele para 38 pontos e, assim, a briga ainda vai para a última rodada. Ou seja, a vitória é o mais importante para os dois. Só que o Dundee ainda pode vir com esse pensamento de tentar empatar e quem sabe deixar para decidir na última rodada. Por isso que é um jogo muito bom esse aqui, galera. Se a gente for ver aqui os últimos jogos, por exemplo, ó, do Dundee, galera, a gente vê que são jogos com bastante gols, porque é o finalzinho do campeonato e isso gera bastante desespero.
gente pode ver que teve 2-0 aqui contra o Mirren, 4-0 que ele tomou do Hibernia. Aqui um jogo mais under, né? 1-0, conseguiu vencer do Hertz. Tomou 2-1 para o Mortwell e tomou 3-2 para o Kilmarnock. Se a gente for ver os jogos do Royce County, galera, ele teve aqui um confronto direto contra o John Stones e já perdeu na última rodada. Foi um gol que saiu no finalzinho aí, 2-1 para o John Stones, 3-1 aí contra o Hertz, perdeu, né? Perdeu os últimos 5 jogos. Tomou de 2-2 para o Kilmarnock, tomou de 3-2 para o Mirren e 1-0 para o Aberdeen. Então o único jogo aqui que foi under foi do Royce County contra o Aberdeen. E o único jogo que foi under aqui do Dundee foi contra o Hertz, que também foi 1-0. Se a gente pegar os últimos confrontos aqui, galera, o último confronto entre eles rolou agora em fevereiro desse ano. Foi na casa do Royce County, sendo que esse jogo aqui agora vai ser na casa do Dundee. Foi na casa do Royce County e foi 3-1 o jogo, sendo que o Dundee abriu o placar logo ali no comecinho, aos 4 minutos. E aí o Royce County fez valer o mando, né? Começou a jogar muito bem e logo aos 18 minutos já empatou o jogo. Aí ficou aquele jogo de perde-ganha ali, né? Um jogo mais truncado. Só que logo ali no início do segundo tempo, o Royce County meteu logo 2 gols. Um aos 47 e o outro aos 49, 2 minutos depois. E aí, galera, foi só administrar. O Dundee tentou ainda imprimir algumas jogadas, né, de perigo, mas a vitória acabou sendo do Royce County. Se a gente olhar aqui nas estatísticas para ficar mais claro, no primeiro tempo o Royce County teve mais posse de bola, 62% contra 38%, teve uma grande chance ali no primeiro tempo e foram 10 finalizações contra 3. Dundee abriu o placar e com poucas finalizações eles foram ali capazes de fazer 1-0, né? Mas depois acabou tomando a virada aí no segundo tempo. Teve um empate ainda no primeiro, mas a virada aconteceu no segundo tempo. No segundo tempo, caiu a posse de bola, né, do Royce County, acabou sendo do Dundee, porque já tomou virada logo ali no início do segundo, então começou a ter que jogar bola para tentar reverter ou pelo menos empatar o resultado. Conseguiu ter 2 grandes chances, só que não marcou. E nas 2 grandes chances que o Royce County teve, eles conseguiram fazer mais 2 gols para fazer o 3-1. 12 finalizações contra 8, acabou se tornando um jogo bem aberto, um jogo que saiu aí no total de 4 gols. Agora, se a gente pegar aqui o Dundee dentro de casa, nós temos esse jogo aqui lá em 2003, galera, em outubro aí de 2003, né, de 2023, mas foi um 0-0, um jogo bem picado, né, bem truncado, Dundee parecendo que está aqui com mais posse, né, vamos olhar aqui nas estatísticas. Olha aqui, no primeiro tempo, o Dundee realmente com mais posse, mas nem tanto assim. Um jogo bem picado, com 7 finalizações de um lado e 5 para o outro. No segundo tempo, o jogo ficou mais picado ainda, praticamente 50-50 em posse de bola. Só que o Dundee chegou muito mais, 9 finalizações contra somente uma do Royce County. Mas ninguém conseguiu fazer o gol nesse jogo aqui. Temos um outro jogo aqui com o Dundee em casa, agora em fevereiro de 2024. Um ano atrás aí, né? Um ano e alguns meses atrás. E aqui nós tivemos um vencedor. Dundee fez valer o mando de campo e ganhou por 2-0. Nesse jogo aqui, galera, o primeiro gol saiu no finalzinho do primeiro tempo, ali aos 45 minutos. E tivemos no segundo tempo o Dundee ampliando aos 65 minutos. Vamos dar uma olhada aqui como é que foi as estatísticas nesse jogo. Galera, olha só, no primeiro tempo nós tivemos mais posse de bola do Dundee, né, o mandante da casa, 9 finalizações, mas olha aí, tomou 8, teve bastante contra-ataque aí também do Royce County, só que com uma grande chance criada, conseguiu aí fazer 1-0, enquanto o Royce County, mesmo tendo uma grande chance ali no primeiro tempo, não conseguiu abrir o placar. No segundo tempo, pode ver ó, que a posse de bola se inverteu. O Royce County passou a ter mais posse de bola, 55% contra 45%. Assim, não é uma grande posse de bola, né? Quase que um jogo bem empatado ali, bem trucado. Mas ficou um pouco mais com a bola no pé. Com isso, gerou 9 finalizações, mas também tomou alguns contra-ataques. Não é à toa que a posse está quase que igualada. 9 chutes do Royce County contra 5 finalizações aí do Dundee, que conseguiu, né, com esses 5 chutes, fazer mais um gol, o 2-0. Ou seja, o primeiro gol aqui acabou gerando, né, essa expectativa de sair mais gols. Conseguiu aí sair o segundo e depois não saiu mais nada. Tenho mais um jogo aqui que eu trouxe, olha só. O mais recente na casa do Dundee. Esse jogo foi em dezembro de 2024, poucos meses atrás. Só que dessa vez o Royce County saiu vencedor 3-0, galera. Mais um jogo com uma quantidade boa de gols.
Olha aí, no primeiro tempo o Royce County já abriu o placar, fez aos 23 minutos. E aí o Dundee, depois que tomou o gol, acordou um pouco, né? Só que tomou mais um susto aqui e com isso acabou o primeiro tempo. O segundo tempo volta aí bem truncado, bem difícil, só que o Royce County começa de novo a ter um pouquinho mais de ritmo e aí faz mais 2 gols, decretando a vitória aí, né, por 3-0. Vamos olhar aqui nas estatísticas de novo. Olha só, no primeiro tempo a gente tem o Royce County com o Dundee com mais posse de bola, também, né, tomou o gol e depois ficou ali com a iniciativa, né, como a gente viu aqui, ficou boa parte ali do primeiro tempo tentando, né, empatar o jogo. E aí, galera, com esse tanto aí de posse de bola, conseguiu gerar 5 finalizações, mas tomou muito contra-ataque, né, da equipe do Royce County. Foram 12 finalizações e com isso o Royce County conseguiu marcar um gol. No segundo tempo, continuou, né, com mais posse de bola, mas gerou poucas finalizações, somente 4 finalizações. E o Royce County, quando vinha, galera, vinha com perigo. 9 finalizações contra 4 e 2 grandes chances criadas. Com essas 2 grandes chances, saíram mais 2 gols no segundo tempo, sendo uma delas de pênalti. Então, galera, meu palpite aqui é o seguinte, o meu cenário, né, melhor dizendo, tendo em vista a classificação, o Dundee jogando dentro de casa, podendo empatar esse jogo que ainda vai ser resolvido no último, vai ser resolvido na última rodada, né? Eu acredito que aqui o jogo fica muito mais aberto se o Royce County abrir o placar. Do mesmo jeito que a gente viu aqui, por exemplo, o gol saiu logo no primeiro tempo, aos 23. Isso obrigou, olha só, a equipe do Dundee a sair mais, o que gerava contra-ataques para a equipe do Royce County, que no segundo tempo acabou aproveitando e fazendo mais 2 gols. Da mesma maneira que o Dundee poderia fazer, né, por exemplo, nessa escapada aqui no final. Então, um gol do Royce County pode deixar esse jogo bem aberto. Por quê? Porque se o Royce County sair na frente, automaticamente, né, ele passa em pontos o Dundee, jogando o Dundee para o rebaixamento, o que vai complicar muito na última rodada tentar reverter esse quadro. Então, o Royce County saindo na frente obriga o Dundee a sair para o jogo, mesmo jogando dentro de casa, o que seria ótimo. E aí, ele saindo para o jogo, essa partida tem a tendência de ficar mais aberta, porque o Royce County pode aproveitar contra-ataques para tentar ampliar esse resultado, da mesma maneira como aconteceu aqui no último jogo que eu trouxe aqui de exemplo. Então é o que eu espero. E aí, Dundee na frente... Dundee na frente não, caramba. Royce County na frente e o Dundee vindo, tentando diminuir esse resultado. E o Royce County tentando contra-atacar para ampliar. É o cenário perfeito que eu quero para buscar mais um gol na partida. Quem sabe mais de 1,5 gols. É isso que eu vou buscar, vou esperar esse cenário e se acontecer eu tô dentro. O próximo jogo que eu trago aqui para vocês, galera, também é do grupo de rebaixamento da Liga da Escócia. Também é no mesmo horário que o último jogo aí que a gente estava vendo do Dundee, né, contra o Royce County. Esse jogo é do Hearts contra o John Stones. 37ª rodada, como eu falei do outro jogo, falta ainda mais uma. E galera, esse jogo aqui é do Lanterninha do John Stones, que ainda tem chance de escapar desse rebaixamento, talvez pegar até um playoff aqui, só que matematicamente ainda consegue sair da zona de rebaixamento. Venceu o último jogo contra o próprio Royce County por 2-1, o que dá um pouquinho de ânimo. Vai pegar o Hearts, galera, que está simplesmente cumprindo tabela, não tem mais chances de cair, né? Tá bem tranquilo ali, conseguiu até vencer os últimos 2 jogos, venceu do Royce County que estava lá embaixo, né, na penúltima posição, e venceu do Mortwell que também está ali só cumprindo tabela. Galera, esse jogo aqui é um pouquinho mais complicado porque para o Hearts não vale mais nada e o John Stone tem uma dificuldade ainda de quebrar um paradigma. Isso porque dos últimos 5 jogos entre eles, o Hearts venceu os últimos 5. E para o John Stones a vitória aqui é muito importante. Porque se ele consegue vencer esse jogo... ele vai a 35 pontos, né, empata com o Royce County, e se o Royce County perder para o Dundee, é a chance do John Stone vir para essa vaga aqui de playoff, que é uma vaga onde você disputa ainda a permanência na primeira divisão contra uma equipe lá da segunda divisão. Então é uma chance final aí de permanecer, né, na primeira divisão. E para o John Stone, que no momento está sendo rebaixado diretamente, pegar essa penúltima posição seria extremamente importante. Mas como eu te falei,
Ele perdeu os últimos 5 jogos, galera, pro Hertz. Vamos ver a última vez que ele venceu aqui, ó, do Hertz. Olha só, a última vez que ele venceu foi em 2022, galera. Há exato 10 jogos atrás. Então não vai ser fácil. Tirando essa vitória aqui, foi só derrota para o Hertz. Acho que não teve nenhum jogo empate, ó, só derrota. Então realmente vai ser muito difícil. Peguei um jogo aqui, ó, que aconteceu em novembro de 2023. O Hertz venceu o Johnstone por 1-0. Galera, nesse cenário aqui o gol saiu no segundo tempo. A gente pode ver que o Hertz estava um pouquinho melhor, mas ainda tinha algumas escapadas do John Stones. Vamos dar uma olhada aqui como é que foi esse primeiro tempo. Olha só, 60% de posse do Hertz contra 40% do John Stones. Com um pouquinho de chance de que ele conseguiu sair, olha só. Ele conseguiu ter ainda uma grande chance, só que tomou 11 finalizações e fez somente 5. No segundo tempo, galera, ainda teve mais posse de bola do Hertz e com uma grande chance criada, eles conseguiram abrir o placar. 6 finalizações do Hertz contra 5 do John Stones. Aqui foi um jogo um pouquinho mais amarrado, né? Poucos gols, um jogo under, mas assim, o único, porque se liga, esse aqui é o último jogo aí entre eles, o jogo que aconteceu agora em fevereiro de 2025, e nós tivemos o Hertz jogando fora de casa, ganhando por 2-1 do John Stones. Galera, e nesse jogo aqui, quem abre o placar é o próprio Hertz. Ele abre aí, né, aos... Não, calma aí. Ué, aqui tá falando que o John Stones abriu aos 53. Vamos dar uma olhada aqui como é que foi nesse caso. Ué, 36 minutos, um gol. E aí? Aqui tá todo bugado. Ah não, tá aqui, 36 minutos. Tá certo, eu que tô analisando errado. Hertz que realmente abre o placar aos 36 minutos, eu não tinha visto direito. Consegue no primeiro tempo aí, né, fazer o gol. Um jogo que estava bem disputado. Cada um tentava imprimir seu ritmo no determinado momento do jogo. Só que aí ali no finalzinho do primeiro tempo o Hertz abre o placar. Aí vem para o segundo tempo, o John Stone consegue empatar o jogo e o Hertz amplia para 2-1. Esse é o cenário que eu quero para esse jogo, galera. É um Hertz que não briga por mais nada, tá só cumprindo tabela, e um John Stone desesperado querendo a vitória. Hertz abrindo o placar logo no começo do jogo, obriga o John Stones a sair. Ele saindo torna o jogo aberto, porque se o Hertz querer contra-atacar, é um jogo que ou o John Stones pode empatar ou o Hertz pode ampliar o resultado. Então um cenário bem interessante aqui. Olha só, vamos dar uma olhada aqui no primeiro tempo. A posse foi 50-50 aqui, só que olha só, o Hertz aproveitou muito mais. Foram 7 finalizações contra 3 aí, né, do John Stones. E conseguiu uma grande chance criada e com essa grande chance abriu o placar 1-0. Nós vamos ver aqui agora o segundo tempo. Olha só como é que o John Stones conseguiu ficar mais com a bola. De 50-50 no segundo tempo ele entrou e fez 67% de posse. O Hertz só ficou com 33%. Mesmo assim deu poucas finalizações, deu somente 4 e tomou 5 finalizações do Hertz. Dessas 2 chances criadas tomou um gol, mas aqui ó, 3 grandes chances criadas, conseguiu fazer um gol aí no segundo tempo. Que no segundo tempo foi um gol para cada um e aí o jogo acabou 2-1. O cenário ideal aqui para mim seria, como eu falei, o Hertz saindo na frente e saindo mais um gol aqui no finalzinho, com esse segundo tempo todinho aqui, os dois times brigando. O John Stones tentando empatar e o Hertz tentando ampliar no contra-ataque. Trouxe mais um jogo aqui, galera. Esse aqui foi o último jogo entre as duas equipes, onde o Hertz jogou dentro de casa. Peguei esse jogo por quê? Porque é assim que vai acontecer no próximo confronto, né? O Hertz dentro de casa pega o John Stones. E nesse cenário aqui acabou 2-1 também, do mesmo jeito que eu quero que aconteça essa partida. Um Hertz que não briga por mais nada, saindo na frente no começo do primeiro tempo, e aí o jogo ficando aberto, né, com o Hertz continuando vindo para cima e o John Stones também tentando sair para buscar o empate, porque ele precisa muito da vitória. Perder então é o pior cenário possível. E olha aí, ele tomou o gol logo no primeiro tempo, no início do segundo já buscou o empate, e aí logo depois tomou de novo aí, né, mais um gol, finalizando o jogo em 2-1. Esse é o cenário dessa partida, galera. Vou esperar o que aqui?
Hertz não briga por mais nada, a gente viu aqui na classificação e tudo o que o John Stones quer aqui é a vitória para ele tentar, né, sair do rebaixamento direto e pelo menos aqui para a vaga de playoff onde está o Horse Count. Então, tudo que o John Stones precisa aqui é uma vitória. Só que imagina o cenário onde o Hertz sai na frente. Hertz abrindo 1 a 0 cria aqui um cenário de desespero para o John Stones, que precisa muito da vitória. Ele vai tentar vir para empatar e até mesmo tentar virar o jogo. Isso vai deixar o jogo aberto, com muitas possibilidades do Hertz contra-atacar. E aí num cenário onde o time está desesperado tentando marcar, e quem está na frente está tentando contra-atacar, que no caso seria o Hertz, é um cenário muito bom para buscar mais um gol, ou mais de um gol e meio. Qual a dificuldade aqui? É que esse jogo vai rolar no mesmo horário lá no jogo do Dundee, né, contra o Royce County. Então a sua atenção vai ter que ficar ali, ó, numa tela e outra ali, tentando ver os dois jogos, ou você escolhe somente um para tentar fazer alguma coisa. Mas esse é o cenário que eu estou buscando para essa partida aqui. O próximo jogo aqui, galera, é do Real Madrid contra o Mallorca. Jogo que rola às 4h30 da tarde, pela rodada 36 do Campeonato Espanhol. Campeonato Espanhol que vai ter a 38ª rodada, ou seja, se estamos na 36, faltam essa e mais 2 jogos. Então faltam 3 jogos para acabar o campeonato, então são 9 jogos em disputa. Barcelona e Real Madrid estão a 8 pontos de diferença. Ou seja, galera, aqui somente o 8 pontos, né? Esse o aí vai para 6. Barcelona empata e Real ganha. Barcelona só precisa vencer, tá bom? Vamos lá. Bora, vamos lá, vamos começar de novo, bora. Próximo jogo que eu trago aqui pra vocês, galera, é do Real Madrid contra o Mallorca, né, pelo Campeonato Espanhol. É a 36ª rodada e o jogo vai rolar às 4h30 da tarde. Galera, faltam 3 jogos para acabar essa 36ª rodada e mais 2 rodadas ainda. Então tem 9 pontos em disputa no campeonato, sendo que Barcelona e Real Madrid estão numa disputa, numa diferença de 8 pontos. Ou seja, somente mais uma vitória do Barcelona e ele é campeão da La Liga. E o pior de tudo, Real Madrid acabou de perder para o Barcelona por 4 a 3. Talvez a moral do Real Madrid esteja lá embaixo, talvez já estejam desacreditados, porque o título está na mão do Barcelona, não tem muito o que falar, matematicamente é possível, mas o Barcelona teria que perder esses últimos 3 jogos, galera, e assim, bem complicado. Barcelona que pega aí o Espanhol, né, na próxima rodada. Só que para o Mallorca é um jogo muito importante, porque ele tem 47 pontos e está na briga direta pelas competições europeias. Ainda dá para o Mallorca chegar, por exemplo, aqui ó, numa Liga Europa. Tanto que Celta de Vigo está jogando agora, né, contra a Real Sociedad, por enquanto está 0 a 0, o jogo começou quase agora. Só que é um jogo muito importante porque com 47 pontos, imagina que o Mallorca vença o Real, né? Um Real Madrid com a moral baixa, ele consegue chegar a 50 pontos. Pode passar aí, né, o Raio Vallecano, o Celta de Vigo, isso se o Celta perder, obviamente. Então é um jogo muito bom para o Real Mallorca. Olha só, se a gente pegar aqui os últimos confrontos entre eles, na Supercopa o Real Madrid simplesmente meteu 3 a 0 no Mallorca. Mas no jogo da Liga, o último jogo deles na Liga foi 1 a 1 a partida. Então existe um mundo aqui onde o Mallorca consiga, galera, fazer gols no Real Madrid e quem sabe até vencer. Só que não é o que eu venho buscar. Vamos analisar esse jogo aqui que foi 1 a 1. O cenário que eu quero, galera, para essa partida é o seguinte. É simplesmente o Real Madrid saindo na frente como aconteceu aqui. O Real Madrid saiu na frente cedo, aos 13 minutos do primeiro tempo. E isso obrigou, cara, o Real Mallorca a tentar sair também. Por quê? A derrota para o Mallorca é ruim, já que ele está na briga, né, pelas competições europeias, como eu te falei aqui. Ele só está a 3 pontos, na verdade ele está com o mesmo ponto do Raio Vallecano, que está buscando essa vaga na Conference League. E está a 3 pontos aqui, né, do Celta, que está com essa vaga na Europa League. Então a vitória aqui, ou quem sabe até mesmo um empate, pode deixar ele provisoriamente nessa vaga da Conference League. E vir enfrentar um Real Madrid buscando um empate já é algo normal. Real Madrid que está aí abalado, né,
por causa dessa derrota para o Barça, por saber que o Barcelona pode ser o campeão, técnico que vai sair, né, com o Ancelotti, vai treinar, né, a seleção brasileira. É um jogo muito bom para o Mallorca buscar uma vitória ou até mesmo um empate. E qual é o cenário que eu quero para esse jogo aqui? Eu quero um Real Madrid saindo na frente. Isso vai obrigar o Mallorca a sair para o jogo, tornando o jogo aberto. Mallorca tentando empatar, porque o empate ainda é um bom resultado, e o Real Madrid contra-atacando. Porque por mais que o Barcelona vá ganhar o título, galera, para o Real Madrid vai tentar buscar até a última gota. Ainda não foi campeão. Claro que é uma vitória do Barça, acabou, ele é campeão, mas como ainda não aconteceu, é a obrigação do Real Madrid tentar buscar. Só que é o que a gente precisa ver isso acontecendo no jogo, na hora ali, no ao vivo mesmo. É o Real Madrid saindo na frente, Mallorca tentando contra-atacar, Mallorca tentando buscar um empate, né, tentando diminuir o prejuízo, e o Real Madrid querendo contra-atacar para ampliar, fazer mais gols, e aí fica um cenário interessante aqui para a gente buscar gols. E como pode ver aí, o segundo gol na partida aconteceu lá no segundo tempo. Ainda não deveria ter uma odd interessante, voltou o jogo a ficar empatado e acabou assim. Então um jogo 0 a 0 aqui eu acho que não é um bom resultado, assim, para o Mallorca mas não é um bom cenário para a gente tentar buscar mais gols. Então cenário empatado eu tô fora. Mallorca na frente pode tentar segurar e amarrar o resultado, também tô fora do cenário de gols. O cenário aqui para eu entrar em gols é como eu falei, Real Madrid na frente, Mallorca tentando diminuir o prejuízo e Real Madrid querendo contra-atacar. Aí eu tô dentro do mercado de gols nessa partida. Próximo jogo aqui, galera, é do Nacional da Colômbia contra o Bahia. Jogo aí da Libertadores, né, que vai rolar às 7 horas da noite. Galera, vamos iniciar, né, a quinta rodada aí da Libertadores. E agora começa aquele quebra-cabeça, né, para entender mais ou menos aqui como é que vai funcionar, como é que os times vêm para o jogo, se quer a vitória, se o empate está bom. E galera, o Bahia pega o Atlético Nacional, o primeiro contra o segundo colocado. E vamos lá. Bahia está com 7 pontos, o Nacional está com 6, Nacional joga dentro de casa, só que o Internacional pega o outro Nacional aqui, né, que é o Nacional do Uruguai, que está 5 e 4 pontos respectivamente. Galera, Bahia e Nacional tem que vir para esse jogo tentando vencer. Para o Bahia não é o fim do mundo se ele empatar. Porém, vai complicar muito a situação no grupo, porque vamos imaginar alguns cenários. Vamos imaginar que o Bahia empata com o Nacional aqui da Colômbia. O Bahia iria a 8 pontos e o Nacional iria a 7. Vamos imaginar que o Internacional vença o Nacional do Uruguai. Galera, o Internacional iria a 8 pontos e ia igualar aqui o Bahia, os dois com 8 pontos. Só que o Atlético Nacional ficaria com 7, né? Esse aqui da Colômbia. O grupo ia ficar embolado. Aí na última rodada, o Bahia teria que decidir contra o Internacional fora de casa novamente. Imagina que rola mais um empate. E aí o Nacional da Colômbia vença o do Uruguai. O Nacional, que estaria com 7, vencendo, iria a 10. Iria passar o Bahia e quem ia se classificar para o mata-mata seria o Nacional da Colômbia e o Internacional. Porque caso o Internacional vença, como a gente falou aqui do Nacional do Uruguai, o saldo seria melhor e empurrar o Bahia para a segunda colocação. E se o Nacional da Colômbia vencesse o do Uruguai, iria tomar a segunda colocação do Bahia, que o Bahia ia ficar de fora. Então a melhor coisa aqui para o Bahia é vencer esse jogo. Só que pega um Nacional da Colômbia que dentro de casa tá bem na Libertadores. Foram 2 jogos, 2 vitórias. Eles meteram 3 a 0 no Nacional do Uruguai e conseguiram meter 3 a 1 no Internacional. Então, galera, estão muito bem dentro de casa. Se a gente pegar aqui o Bahia fora, foi só um jogo, né, fora. Ele conseguiu pegar o Nacional do Uruguai e ganhar por 1 a 0. Só que o Bahia vem de 2 resultados ruins. Ele conseguiu, né, tomar 3 a 1 dentro de casa para o Nacional do Uruguai, jogo que era para ter vencido para estar mais tranquilo no grupo, e também acabou perdendo aí para o Flamengo de 1 a 0 no Campeonato Brasileiro. É um Bahia que vem muito bem, só que teve 2 resultados ruins que não pode deixar que isso abale eles, né? Enquanto o Nacional da Colômbia está muito bem, né? Nos últimos 5 jogos aí, só perdeu um, que foi para o próprio Bahia, na casa do Bahia. Só que o jogo agora é na casa do Atlético Nacional. Então, o que eu gosto aqui nesse jogo, galera?
Nesse jogo aqui, eu quero que o jogo esteja desempatado. Se o Nacional da Colômbia estiver na frente, ele vai tentar, isso vai obrigar, né, o Bahia a tentar empatar esse jogo, diminuir o prejuízo, que deixa o jogo aberto para contra-ataques. Se o Bahia sair na frente, a mesma coisa acontece aqui. O Nacional da Colômbia vai ter que tentar diminuir o prejuízo e abre muitas brechas para contra-ataques. E o Bahia é um time que gosta de aproveitar contra-ataques, é um time que mesmo vencendo continua indo para cima. Então o melhor cenário aqui é um jogo desempatado. Uma das duas equipes vencendo, você está vendo que o jogo está se tornando aberto. A que está perdendo está tentando buscar o resultado e a que está ganhando está tentando ampliar. Galera, vale a pena buscar o resultado de gols, é o cenário que eu vou esperar nessa partida aqui, válida pela Copa Libertadores. Próximo jogo aqui, galera, é do Botafogo contra o Estudiantes de La Plata aí da Argentina, né? Jogo pela Copa Libertadores também, que vai rolar às 9h30 da noite. Galera, a classificação aqui no grupo do Botafogo tá bem acirrado. O Botafogo dentro de casa pega o líder do grupo, né? O Estudiantes, e pro Botafogo o mais importante aqui é a vitória. A vitória, galera, coloca o Botafogo de volta nessa briga e ele vai ter que ter esse resultado bom aqui, senão pode prejudicar a sua classificação. Eu trouxe aqui o outro jogo aqui que teve, né, onde foi na casa do Estudiantes, foi 1-0 para a equipe do Estudiantes, né, conseguiu achar um gol ali. Se eu não me engano, foi até uma falha do John, que a bola bate no gramado e acaba entrando. Um gol bem bobo ali, só que o Estudiantes só precisava disso para amarrar o jogo. Depois que fez 1-0, conseguiu amarrar bem o jogo. O Botafogo teve algumas escapadas, só que não conseguiu furar. Galera, se você for ver aqui, ó, por exemplo, o segundo tempo, olha aqui, a posse de bola foi mais do Botafogo, só que pode ver que não foi uma posse de bola tão grande, foi um jogo realmente bem amarrado, com a expectativa de gol nem chegando a 1 para nenhuma das duas equipes. Botafogo deu 7 finalizações no segundo tempo para tentar buscar esse empate, mas também tomou 5. Esse não é um cenário que eu quero ver aqui. Uma coisa é certa, o Estudiantes já vem para esse jogo pensando no empate, galera. Tá dentro de casa, vai tentar, né, um ataque ou outro por ser o mandante, mas a expectativa principal aqui para esse jogo é que o Estudiantes vem buscando um empate. Um empate que não é ruim, porque mesmo que a Universidade do Chile vença, ele vai a 10 pontos, só que o saldo de gol dele é pior. E o Estudiantes empatando contra o Botafogo, ele também vai a 10 pontos, mas continua sendo líder do campeonato e complica demais a vida do Botafogo. Então, para o Estudiantes, o empate é perfeito aqui. Se vencer, melhor ainda. Então, ele deve já entrar no jogo querendo amarrar, igual você pode ver aqui quando ele fez o gol. Só que o que eu espero aqui é o seguinte: Botafogo dentro de casa, galera, o Estudiantes, como joga fora, vai vir com o pensamento de amarrar, o empate está muito bom, é time argentino, catimbeiro. Então o que eu quero aqui é um Botafogo ligado, um Botafogo jogando bem, que agora vem, né, desempenhando um bom futebol. Depois que o Cuiabano começou a jogar ali na ponta, o time melhorou muito ofensivamente. Então eu quero um Botafogo que jogue para cima, jogue pressionando o Estudiantes, que não deixe eles contra-atacarem. E aí nesse cenário, galera, eu vou esperar a odd, né, ficar um pouquinho melhor. Vamos ver quanto que tá a odd. A odd do Botafogo tá 1,91 na 365 e 1,98 na Betano. Uma odd acima de 2, com o Botafogo pressionando, não deixando o Estudiantes sair, para conseguir fazer um golzinho lá na frente, é muito legal aí para buscar a vitória, beleza? O que eu quero é isso, é um Estudiantes lá atrás sem conseguir sair e um Botafogo pressionando, amassando muito no ataque, e aí a odd subindo automaticamente com o passar do tempo. Eu quero buscar essa vitória do Botafogo, que precisa muito, a vitória é muito importante. Então é isso, galera, esse foi o meu planejamento, espero que você tenha gostado. Deixa um like aí, né, para fortalecer cada vez mais o canal, para que o YouTube divulgue para cada vez mais pessoas também. Isso é uma confirmação de que o projeto está legal, que você está gostando. A logo do canal já está aparecendo aí para você se inscrever e continuar acompanhando aqui cada vez mais os meus planejamentos e outros tipos de conteúdos, beleza? Vou deixar aqui o próximo vídeo para você assistir. Tamo junto e valeu!